Me lembro quando criança, eu acho que eu já até disse isso em algum momento para os irmãos, mas normalmente, na minha época de criança, não tem tanto tempo assim, mas as coisas estão mudando tão rapidamente, não é? Que as coisas, às vezes, alguns costumes bons deixaram de acontecer, como, por exemplo, as crianças brincarem na rua, não é? Não é muito comum, a gente não pode deixar os nossos filhos, depende de onde a gente mora, brincar na rua, não é? Mas, quando criança, a nossa rua, onde nós morávamos, não era assim tão movimentada e nem tão perigosa, então a gente podia brincar na rua. E jogava futebol na rua, não é? Era, inclusive, para eu ter aprendido. Não sei por quê, não aprendi. Aliás, eu sei, por causa do meu irmão. Porque meu irmão era o melhor do jogo. Entendeu? Então, quando a gente brigava em casa, ia brincar na rua, ele falava, se o Hélio for brincar, então eu saio. Como ele era o melhor, eles preferiam que eu saísse, né? Aí não aprendi. Mas isso é outra história. A história que eu quero contar é outra. Que a gente brincava na rua, e às vezes ali pelas 18h, por aí, então tomava banho. A gente tomava banho. E fazia o quê? Voltava para a rua. Numa época como essa, por exemplo, acendia fogueira, né? Contava caso. E às vezes jogava mais bola, jogava rouba-bandeira. Você sabe o que é rouba-bandeira? Sabe? E pique de lata. Sabe o que é? Não sabe. Não, você não vai, né, irmã? Sabe, Marcela? Hã? Você já jogou pique de lata? Pega uma lata, joga mais longe que puder, o pegador vai buscar a lata e todo mundo se esconde. Vão aprendendo aí para vocês aprender a brincar. Aí ele vem, não é isso? E começa a achar, e acha um e bate. Bem, lá pelas 9h30, a mãe já chamava para ir para dentro de casa, né? E, como a rua era muita poeira, aquele banho das 6h já tinha vencido. A gente chegava em casa até com cílio, assim, cheio de poeira. A mãe falava, menino, vai tomar banho. Não, mas eu já tomei banho. Vou só lavar o pé. Só lavar o pé. Ligava o chuveiro, só enfiava o pé lá assim, muito mal. E estava de boa. Vamos dormir, que o cansaço está muito. Não sei se essa história, alguém mais se identifica com ela, né? Mas a meninada daqueles tempos, né? A gente fazia isso muito, era muito saudável essas coisas. Depois, no acampamento dos adolescentes, vamos marcar, eu quero ter uma oficina lá das brincadeiras antigas, não, das brincadeiras raiz. Raiz. Aliás, não é raiz também, não é vintage. Vintage. Tudo que é antigo, a gente dá uma... Sabe como? Fica bom, fica estiloso, ainda fica caro. Jesus fez uma prova com os discípulos também. Aliás, o discipulado nada mais é do que uma escola, né, gente? Escola. O discipulado é uma escola. Jesus chamou 12 cabeças de bagre, porque é isso que eles eram. Despreparados, nervosos demais, bravos. Chamou esses caras para caminhar com eles durante 3 anos e meio, uma faculdade. E, no final, ele resolveu dar uma prova final. O TCC, não é assim que chama aquele trabalho que a gente termina? O curso? Trabalho de conclusão de curso dos apóstolos. Foi na última ceia. Foi esse caso que nós lemos aqui do capítulo 13 do Evangelho de João. Foi quando Jesus estava com os discípulos e a Bíblia diz que ele sabia, diz o verso 1,
que havia chegado o tempo que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai. Isso é um eufemismo do João, porque ele amava muito a Jesus. Mas se ele fosse mais direto, ele dizia assim: Jesus sabia que chegara a hora dele morrer. Desse momento até o momento em que Jesus de fato estava morto, passaram-se apenas 24 horas. Imagina o que você faria. Graças a Deus que a gente não sabe, né? Se a gente soubesse que daqui a 24 horas estava morto, o que a gente faria? Eu já morria hoje. Tão ansioso que eu sou, já ia morrer de véspera. Mas Jesus, ele está com os seus discípulos e ele resolve fazer uma prova. Ele levanta da cadeira depois da ceia, ele tira um sobretudo que ele tinha, uma capa, ele pega uma bacia, enche de água, ele pega uma toalha, coloca no colo, ele se abaixa, ele se ajoelha diante daqueles 12 cabeças de bagre, e ele então se propõe a lavar os pés de cada um dos apóstolos. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Essa parte de lavar os pés das pessoas era algo natural naquelas casas, principalmente as casas mais abastadas, né? Porque geralmente tinha ali um servo, um escravo, um empregado responsável para quando a visita chegava. Vamos lembrar que não tinha asfalto, não tinha sapato fechado. Era aquelas sandálias abertas, isso quando não descalço. E o sujeito, para entrar na casa, ele precisava, então, lavar os pés. Não tinha torneira também. Lavava-se os pés das pessoas. Tinha ali um servo, enxugava o pezinho bonitinho, sandalinha, ele entrava dentro de casa sem sujar a casa. Assim, hoje, graças a Deus, não precisa. Se bem que as mulheres ficam meio nervosas com a gente, quando a gente, né, chega com o pé sujo. Lá em casa tem dia que fica todo mundo de perna para cima. As cadeiras, as mesas, até a gente tem que ficar de perna para cima, porque não pode. Mas naquela época, Jesus, então, ele começa a fazer aquela tarefa que era a tarefa do menor empregado da casa. Ele, olha o que a Bíblia diz antes dele fazer isso, a Bíblia diz no verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés, é isso que diz a palavra de Deus, debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Uma primeira lição nós podemos tirar daqui. Só pode se humilhar, como Jesus se humilhou, aquele que sabe quem é. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua tarefa. Jesus sabia da sua missão. E Jesus sabia também que precisava impregnar no coração daqueles homens que continuariam a sua missão, cujo relato é narrado no livro de Atos. Mas Jesus precisava ensinar para eles, de uma vez por todas, na última lição desse curso de discipulado, nessa última monografia, nessa última prova, eles precisariam passar pela prova do amor. Senão, não teria valido de nada todo o tempo que eles passaram juntos. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus não dependia da opinião dos outros para saber quem ele era. Certa vez ele fez uma outra prova, uma prova oral com os discípulos. Ele diz assim: quem dizem os homens aí fora ser o filho do homem? Aí os discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou. Como poderia ser João Batista se eles conviveram ao mesmo tempo? Outro diz que não sei o que você reencarnou no Elias, não sei de quem, o Elias em você. Jesus não estava preocupado com o que os outros, com o mundo pensava sobre ele.
Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E um dos discípulos diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem sabe que discípulo era esse? Pedro. O elétrico Pedro. Agora ele aparece mais uma vez nessa última prova, a prova da humildade, a prova do amor. Mais uma vez ele assume de alguma maneira o protagonismo da história. E quando Jesus se aproxima para lavar os pés de Pedro, ele reage no versículo 6. Eu imagino Pedro tirando os seus pés, dizendo: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Tem alguma coisa muito errada. Esses homens, nós podemos dizer que eles eram santos, no sentido de separados por Jesus e para Jesus, não no sentido de poder fazer algum milagre, alguma coisa para alguém. Não nesse sentido, mas no sentido de santos. A palavra santos quer dizer separado. Eles foram separados por Deus para caminhar com Jesus. E podemos pensar que eles eram então santos, só que com os pés sujos. Como nós somos. Somos santos, a Bíblia nos chama assim, agios do grego, aos santos que estão na igreja tal. Já leram assim? Aos santos tal. Por isso em nossas igrejas nós não temos imagem nas paredes, porque os santos estão aqui, amém? Glória a Deus. Quem é santo no Senhor, diga glória a Deus. Eu sou santo no Senhor, separado por Deus e para Deus. Deus nos separou, a palavra de Deus que diz isso. Mas somos santos que precisamos da graça, da misericórdia, do favor de Deus constantemente, dia a dia sobre a nossa vida. Por isso estamos com os pés sujos. Por isso estamos com os pés sujos. Falava agora há pouco na nossa lição lá, né? Agora começamos hoje um novo curso com os irmãos que foram batizados domingo passado. Chama-se agora Maturidade Cristã. Quem, inclusive, não pode vir na escola dominical no domingo de manhã, vem nesse curso, 6 horas da tarde, todo domingo. Se você não puder vir de manhã. E eu dizia os 3 tempos da salvação, né? O tempo passado. Eu fui salvo por Jesus. Fui salvo. Salvo de quê? Da condenação do pecado. Qual é a condenação? A morte. O salário do pecado é a morte. Somos santos, então, todos que cremos em Jesus Cristo e já o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador pessoal, somos santos, sim. Mas como somos pecadores, nossos pés ainda estão sujos. Porque se existe um tempo passado da salvação, eu fui salvo da condenação do pecado, que é a morte, há um tempo presente da salvação, eu estou sendo salvo. Sendo salvo de quê? Cada dia, do poder do pecado. O pecado não pode ter na vida do crente do Senhor Jesus, na nossa vida, o mesmo poder que tinha antes. Mesmo sendo pecadores, nós a cada dia, na nossa jornada diária da nossa fé cristã, vão se apegando em nós, não é? Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É interessante que o escritor aos Hebreus chama embaraço e pecado. Você sabia que nem tudo é pecado? Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E você precisa deixar também. Uma pergunta constantemente as pessoas me fazem, né? Principalmente na classe lá dos preparativos para o batismo. Pastor, beber é pecado? Jesus transformou água em vinho. Então não deve ser, né? Pergunta boa. Estou tentando descobrir. A hora que alguém descobrir, me fala. Mas vamos supor que não seja. Pode ser um embaraço para a vida de alguém. Se eu bebo, e hoje em dia o crente é um bicho abençoado mesmo, né? Que eles pecam e ainda posta na rede social o pecado para todo mundo ver. Ou seja,
Vamos falar para todo mundo. Dá um versículo. Bebei dele todos. Se você põe lá, tudo bem, você pode não ter pecado, sei lá o que é a sua consciência, mas você criou um embaraço para alguém. A Bíblia fala sobre isso, sobre os escândalos. Paulo mesmo fala. Se você sabe, chegou na casa de alguém, a pessoa botou a comida e falou, isso aqui foi só consagrado para o ídolo, tá? Fala, não coma. Não por causa do ídolo, porque o ídolo é nada, diz o apóstolo Paulo, mas por causa da consciência do outro. É embaraço. Você vai na casa de um sujeito que ele acha que é pecado tomar café. Por exemplo. Ô irmão, dá um cafezinho aí. Trouxe aqui o pozinho, 3 corações. Você está pecando, veja como é que uma coisa que não tem nada a ver se torna algo. São esses embaraços também da nossa vida que vão se apegando a nós. Vão se apegando. Vi uma reportagem outro dia muito interessante sobre os navios. Os navios enormes, como aquele que ficou lá, atravessado lá no canal de Suez, né? Suez, não é isso? Lá naquele lugar lá, que eu nem sei onde é. Na Marrocos, não é Marrocos não, Egito. A passagem lá do Egito. Bem, mas a reportagem que eu via era que os navios, eles vão singrando os mares, o mundo todo, e vão se apegando ao navio, o que eles chamam de cracas. As cracas. O que são as cracas? São aqueles molúsculos, aquelas coisas quando a gente vai na praia, tem uma pedra cheia de conchinhas, já viram aquilo que você não consegue arrancar aquele jeito nenhum? Aquilo vai se agarrando nos navios. São pequenos moluscos, não sei nem como é que chama, quem souber aí me fala depois. Sabe não, Rios? Você não estudou isso, não? E a reportagem dizia assim, o perigo que aqueles pequenos cracas que vão agarrando no casco do navio, que de quando em quando precisa parar, o navio precisa parar, ser limpo de tudo aquilo, porque aquelas pequenas coisas que vão se agarrando no casco do navio podem levá-lo a pique e ele pode, inclusive, se não limpar, ele pode afundar. Que coisa tremenda. Veja, pequeninas coisas que podem levar um navio a só sobrar, a afundar, um navio enorme daquele. Talvez seja isso que Jesus queria mostrar para os discípulos. Que eles eram santos, sim, salvos por Jesus, sim, transformados pela glória do Senhor, sim, mas que precisavam cuidar dia a dia de uma limpeza na vida deles, para não afundar nas águas do mar da vida, como cantava antigamente a cantora popular. Para não afundar diante das dificuldades. Mas muitas vezes nós não deixamos Deus, o Senhor Jesus, fazer essa limpeza diária em nós. E talvez, como Pedro, porque não entendemos o amor incondicional de Jesus. Portanto, santos dos pés sujos, muitas vezes, não entendem o amor incondicional de Jesus, como Pedro, ele legalista como era. Pedro, pelo menos nesse início, depois ele é transformado, mas nesse início ele era profundamente legalista. Ele achava, inclusive, que os judeus, que os não-judeus, os gentios que se convertiam, tinham que ser circuncidados. Pedro era alguém que para ele valia mais a lei do que as pessoas. Valia o que estava combinado. Valia mais a letra do que gente. Ele estava mais preocupado em cumprir os estatutos da sua religião, em cumprir as leis estabelecidas, do que em servir as pessoas. E ele talvez jamais se colocasse a ponto de servir os outros. E a Bíblia diz, no versículo de número 1, assim, um pouco antes da Páscoa, Jesus, que sabia que havia chegado o tempo, deixaria esse mundo. Diz esse versículo, eu amo, diz assim: e tendo amado os que estavam no mundo,
amou-os até quando? Até o fim. Que versículo maravilhoso. Marca na sua Bíblia. Jesus amou os discípulos até o fim, mesmo sabendo que um deles ia negá-lo dali a pouco 3 vezes. Ele os amou até o fim, mesmo sabendo que um deles já estava talvez até com a moeda de prata no bolso ali, sentado na mesa para entregá-lo, mas ele os amou até o fim, mesmo sabendo que algum deles, como Tiago e João, eram irascíveis, eram nervosos, e uma vez, numa aldeia de samaritanos, pediram fogo do céu para matar todo mundo, porque eles amavam mais também o espetáculo do que a alma das pessoas. Mas a Bíblia diz que mesmo Jesus, sabendo tudo isso, ele os amou. Até quando? Até o fim. Que maravilha! Jesus amou, e é porque ele amou, como o próprio evangelista João, que é o discípulo do amor. Aliás, o Evangelho de João é maravilhoso. Ele fala do Deus encarnado, do Deus de amor. E ele que diz, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira. É que ele deu. Veja como esses dois verbos, eles trabalham juntos. Amar e dar. Quem ama, dá. Ele diz, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Pedro não entendia isso. Ele não entendia que amar é dar. Ele não entendia que Jesus, mesmo sabendo que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, mas agora ele se despe de todo o seu poder para se ajoelhar aos pés de pecadores, traidores, negadores, para lavar os seus pés. Quantas vezes nós não aceitamos o amor de Jesus por nós, porque nós não somos capazes de amar. Tem uma primeira coisa que nós precisamos aprender, que é muito importante, é aceitar o amor de Jesus por nós, que não está baseado nos nossos feitos ou não feitos. Ele não resolveu nos amar, porque ele resolveu nos amar, e pronto. Como Paulo registra aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Jesus, então, ele se propõe a lavar os pés de Pedro, mas ele diz, não lava não. O senhor já viu minha unha como é que é feia? O senhor já viu os meus dedos como é que é feio? Lava não, tem poeira aqui, eu tenho uma frieira aqui no meio do dedo. Já viram? Como é que as mulheres têm cuidado com os pés? Vi a Alessandra conversando ontem com uma amiga dela. Já devia ser umas 10 horas da manhã ela conversando. E estava no Viva Voz. Eu não queria ouvir, mas estava lá, estava ouvindo. Fazer o quê? Né? Aí falou assim, menina, a manicure chegou aqui em casa 7 horas da manhã para fazer minha unha. Já era 10. Pensando, uma centopeia, uma pessoa, o que é isso? E 7 horas da manhã, até 10 horas da manhã. Tanta unha é essa que tem para fazer? Devia deixar alguns já no armário lá pronto, só para colocar depois. As mulheres têm, mas os homens, imagina Pedro. E muitos de nós não queremos que Jesus faça essa limpeza no nosso pé, porque tem áreas da nossa vida que nós não queremos que Jesus veja. Que a gente quer esconder o pezinho igual o pavão, queremos ficar bonito, mas tem o pezinho de pavão. Mas Jesus quer ir lá na frieirazinha, na unha encravadazinha. Eu tenho uma unhazinha aqui, tadinho, que ela é do dedinho mindinho, que ela só fica apertada no sapato, ela já virou um delta, assim, como é que chama? Um triângulo. De tão apertadinho que ela fica, eu tenho até vergonha dela, tadinho. Mas Jesus quer cuidar dela. Tem algum cantinho na sua vida, algum quartinho escuro, algum dedo feio que Jesus não pode entrar? Tem área proibida da sua vida que ele não pode fazer a limpeza? Deixa seu pezão.
Relaxa. Desencana, deixa. Ele sabe fazer a limpeza, porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele te amou até o fim, Ele te ama. Pode relaxar e deixar Ele fazer a obra, mas é Ele que faz. Deixa. Jesus fala assim: Pedro, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Agora você não sabe, mas depois você vai ficar sabendo. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida hoje, que você só vai saber depois, queridão. Lá na frente você vai olhar para trás e falar: como foi importante ter passado por aquela situação. Como foi importante ter passado por aquela perda. Como foi importante ter deixado Deus agir nas áreas da minha vida. Como foi importante. Você não vai saber agora, disse Jesus. Depois você vai saber. Pedro é diferente de João. Eu sou apaixonado com João, o evangelista, o apóstolo. João é maravilhoso. Por isso que eu uso meu nome do meu filho de João. Eu acho um nome assim tão impactante, João. Parece uma coisa grande, né? É um nome pequeno, mas parece uma coisa grande. João. Hélio. Eu falo Hélio, a pessoa? Hélio. Mas João? Pois. A Hélida fala assim: Hélida, Érica, Hélida, não sei o quê. Acertar o nome, já desistiu. Outro dia eu fui a moça e falei assim: Hélio, aí escreveu E-L-H-O. Hélio. Falei: tá valendo, deixa quieto. Se for conta, eu não pago, mas não vou falar assim: não é meu. João. Olha como é que o João fala dele mesmo. Olha que coisa interessante. Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Olha o versículo 24 desse capítulo 13. Versículo 24. Nós não lemos esse versículo, não. Simão fez sinal para esse discípulo. É ele, é o João. Aliás, o 23, né? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Sabe, quem fala de João? Quem está falando que João era o discípulo que Jesus amava? João. Lucas não falou. Mateus não falou. Então tá. Falando em serviço. Obrigado. Mas João falou. Como João se identifica? Eu sou o discípulo que Jesus ama. Sabe que a gente se vê de maneira errada muitas vezes? Quem que eu sou? Sou o zero à esquerda. Os espias, quando foram para a Terra Santa, lá para Canaã, entraram 12. Eles tinham um relatório comum. Lá tem pé de uva, está escrito na Bíblia. Pé de uva, eu quero ver. Pé de uva, precisa de 2 homens para carregar o cacho. Cada uva devia ser igual uma melancia, né? Lá tem isso. Só que 10 falaram assim: mas lá tem gigante. E nós, diante dos gigantes, somos como, quem se lembra? Gafanhoto. Nós somos miudinho. Quem falou que eles eram gafanhoto? Foram os outros que disseram isso para eles? Não, eles se denominaram gafanhoto. E se você mesmo botou o nome de você de gafanhoto, é isso que você é. Mas se você disser, como João, eu sou o discípulo que Jesus ama, é isso que você vai ser. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele diz que nós devemos nomear as coisas não do que elas são, mas do que pela fé elas serão. Isso é bíblico. Talvez por isso, João, mais tarde, na sua primeira carta, ele diz: filhinhos, amemos não em palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ele entendia o que era o amor. E mais à frente, em 1 João 4,8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor.
Ele entendia do amor, porque ele conviveu com o amor. Talvez se Judas tivesse que falar sobre Jesus, Judas teria um testemunho totalmente diferente de João. Judas talvez não se sentiu amado. Judas talvez se sentiu desprezado. Judas talvez teria 1000 motivos para ter traído Jesus. Mas João sabia, eu sou amado. Ele me amou até o fim. Quem dá esse testemunho de que Jesus amou até o fim foi João, não é Jesus que fala, ó, eu amei vocês até o fim. Não é João que diz, ele amou até o fim, porque ele se sentiu amado. Quantas vezes nas famílias, né? E na semana passada nós tivemos aqui uma palestra interessantíssima, né, sobre isso, as linguagens do amor para os casais. Tem para o adolescente também, depois nós vamos fazer. Mas como muitas vezes nas famílias, as pessoas sempre estão culpando um ao outro, né? Principalmente os pais, né? Lá em BH a gente fazia um retiro de final de semana com as pessoas que chegavam para a igreja e trabalhávamos várias áreas da nossa vida, a área do perdão, etc. Principalmente quando tinha uma ministração sobre perdão, muitas pessoas iam à frente e geralmente quando se perguntava qual que era a questão em relação a quem, muitas vezes era em relação ao pai. Deixa eu ver os homens aí, os homens. Homens, levanta a mão aí. Ronaldo, homens. Parabéns para vocês, que hoje é o dia do homem batista, né? Viu? Por isso você veio bonito assim, Elcio. Dia do homem batista. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quantas vezes também nós, homens, não é, temos um encargo muito grande sobre a nossa família, colocado pelo Senhor, e falhamos nesse encargo. Aí quando a gente perguntava, várias pessoas ali, que estavam ali, realmente perdoando, né? Ou pedindo perdão, geralmente havia questões relacionadas ao pai. Né? Coisas que não foram resolvidas lá atrás. Mas quando nós sabemos que somos amados por Jesus, que Ele nos amou até o fim, até essas questões caem por terra. Até essas questões caem por terra. Santos dos Pés Sujos também, estou caminhando já para o momento da nossa ceia, são aqueles que precisam de limpeza espiritual. Limpeza. Nunca me lavarás os pés, disse Pedro aí no versículo 8. Era um absurdo para ele ver Jesus lavando os pés aos discípulos. Como um rei pode lavar os pés dos seus súditos? Pedro não entendia que o Evangelho de Jesus, os valores do Evangelho trazido por Cristo, eram diametralmente opostos aos valores do mundo. O rei que nasce da manjedoura, o rei cujo trono é uma cruz, só podia fazer algo completamente inusitado, como se ajoelhar para lavar os pés dos discípulos. Pedro se nega e diz, não é esse rei que eu quero. Ele não tinha entendido ainda o propósito do reino. Nem que reino era esse. Não era um reino material, econômico, financeiro. Era um reino cujos valores eram opostos. Ele diz, não é esse rei que eu quero. E Jesus, que conhecia o coração, disse, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você está fora. Você está fora. Você não pode fazer parte da minha turma.
se você não fizer o que eu faço, que é servir ao semelhante. Pedro, como sempre exagerado, manda logo um. Então, não lava apenas os pés, ué. Lava minha mão também, lava minha cabeça, dá um banho logo. Errou de novo. Jesus disse, errou de novo na prova final, você errou de novo. E Jesus diz, quem já se banhou não precisa de banho, porque o corpo está limpo, mas apenas lavar os pés. Versículo 10. Precisa apenas lavar os pés, que é essa limpeza diária, que Jesus nos ensina na oração dominical, quando ele, ao mesmo tempo ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, ou as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E na mesma oração ele nos ensina o pão nosso de cada dia. Vejam, é uma limpeza diária, é um exercício diário na presença do Senhor. É essa limpeza de quem já tomou banho, e já saiu para a fogueira, e já saiu para o pique, esconde, e já saiu para o rouba-bandeira, mas volta para casa, mas já está limpo pela palavra, já está limpo porque o sacrifício de Cristo já está feito, mas precisa buscar uma vida da santidade a cada dia. Vocês já estão limpos. Essa limpeza que é a salvação em Cristo Jesus, a salvação outorgada na cruz do Calvário, ela é feita de uma vez por todas. Vós já estáis limpos, disse o mesmo Jesus, registrado pelo mesmo João no capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aliás, para quem está em Cristo, não tem tanta sujeira assim para tirar, não é? É só aquela do dia a dia, aquelas cracas que vão se acumulando, aquela limpeza minuciosa que precisa ser feita. Mas Jesus alerta no versículo 10, vocês estão limpos. E ele lembra, mas nem todos. Claro que ele se referia a Judas. Ele conhecia o coração daquele homem e sabia que mesmo estando ali, participando da mesa, ele já estava traindo o Senhor no seu coração. Ele já estava com outra possibilidade de sucesso na vida. Jesus era só um trampolim. Por isso, o apóstolo Paulo, quando chama a atenção dos crentes de Corinto, no capítulo 11, no versículo 28, quando ele instrui sobre a ceia do Senhor, ele diz, portanto, examine-se cada um a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. O autoexame é essa lavagem diária. Mas Paulo não diz, examine-se a si mesmo, se tiver craca, ou como minha mãe falava, nem sei se está certa essa palavra, caraca. Nunca vi isso em lugar nenhum escrito, ela só falava caraca. Aquela sujeirinha que ficava assim no pescoço. Ela mandava já tomar banho e falava assim, depois eu vou revistar vocês. E revistava, ficava gente pelado na frente dela, ela olhando, potinho por potinho, ver se tinha caraca. Ah, como Jesus, Ele nos ama até o fim. Eu quero fazer uma pergunta a você hoje à noite. A Bíblia diz que Jesus sabia que a ele tinha sido dado todo o poder. Por isso ele se ajoelha. Ele se esvazia de si mesmo, como diz Paulo aos Filipenses. Pedro diz assim, não lava não, depois lava. Pedro não sabia, teve uma crise de identidade, uma crise. Mas João sabia, ele diz, eu sou o discípulo que Jesus ama. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quem é você? Eu quero dizer, você é o discípulo que Jesus ama. Ele te amou até o fim. Ele está aqui diante de nós hoje.
nos convidando para participar da mesa dele. Mas ele disse, você precisa liberar o seu pezinho para a gente lavar hoje. Precisa. Pode ser que tenha áreas da sua vida que o Senhor Jesus não está chegando. Não estou falando sobre salvação, não. Você já está limpo pela palavra. Mas há áreas da sua vida que só o Senhor Jesus pode tocar. Áreas da sua alma que só Ele pode chegar. E Ele quer chegar hoje à noite. Talvez você está dizendo, não, Senhor, não, meu pé não. O Senhor vai encontrar coisa aí que não vale a pena. Pode deixar. Ele é o melhor pedicure que existe, é Jesus. Ele é psicólogo, pedicure, quanto a Ele. Deixa Ele cuidar da sua vida. Queria que você fizesse o que Paulo mandou, examinasse a si mesmo. Feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo traz ao seu coração alguma área, alguma situação que precisa ser resolvida. Em você, não é no outro, não. A gente quer mudar o outro muitas vezes, né? Mas Jesus quer que você olhe para você agora. Ele disse, se você não deixar eu limpar, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Deixa o Senhor Jesus fazer essa obra que só Ele pode fazer. Peça o Espírito Santo para te mostrar, que muitas vezes nós mesmos não vemos. Fica esse Espírito do Senhor. O Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Visita agora, esquadrinha meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Oh Deus, como precisamos, Senhor, dessa limpeza completa em nossa vida. Visita cada vida aqui hoje à noite, Senhor, cada coração. Oh Pai, faz aquela obra que só o Senhor pode fazer. Oh Espírito Santo de Deus, esquadrinha nosso coração, nosso pensamento, as nossas intenções, Senhor. Nos livra, Pai, de todo embaraço e de todo pecado que tão de perto nos rodeia. Oh Deus, como somos assediados pelo pecado dia após dia. Pai, como temos carregado coisas na nossa alma, em nós mesmos, que não condizem com a Tua vontade para nós. Faz-nos ver, Pai querido, áreas da nossa vida. Penetra, Senhor, na nossa vida. E faz-nos, ó Pai, andar pelo caminho eterno, o caminho do Senhor. Para que estejamos agora preparados para participar dessa mesa do Senhor. Participar do pão e do vinho. Simbolicamente, Pai querido, do Teu corpo entregue na cruz por cada um de nós. Porque éramos nós que deveríamos estar lá. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado, as dores, as enfermidades de todos nós. Oh Deus, faz-nos ver também no símbolo do cálice, que é o símbolo do sangue do Senhor Jesus, derramado naquela cruz, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos amou até o fim, que o Senhor nos ama. Se alguém hoje à noite aqui, Pai, tem dúvidas sobre o amor do pai, da esposa, do marido, do avô, do filho, Deus, que no nome do Senhor Jesus essa palavra penetre profundamente no coração, que apesar deles todos o Senhor nos ama até o fim. Oh Senhor, que sejamos essa comunidade do amor, que passemos na prova do amor. Oh Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus.